começando com Os Suspeitos, o filme de Denis Villeneuve. Não é Os Suspeitos do Bryan Singer. Inclusive a gente vai falar em outro momento, tá? Em algum momento dessa lista a gente vai falar desse filme. Mas vamos falar aqui de Denis Villeneuve e o seu Os Suspeitos. Filme estrelado por Hugh Jackman e Jake Gyllenhaal. Além de Viola Davis, Maria Bello, Terrence Howard. Mas, Juras, eu acho que esse filme ele também tá inserido em outro gênero cinematográfico que vem ganhando muito peso nos últimos anos, sabe? Vamos dar porrada no Paul Dano. Coitado do Paul Dano, né? Como apanha, Paul Dano, ele tem uma rapaz. cara batível, né? Essa é a verdade, né? Você olha pra cara do Paul Dano e fala assim, meu Deus, quero dar um murro na cara dele, né? E eu acho que ele... Eu acho que não sou só eu que acho isso, porque praticamente todo o filme ele apanha, né? No The Batman ele tava apanhando, em todos esses filmes ele tá apanhando aí, então... Ele apanhou lá no filme do Paul Thomas Anderson, ele já apanhava lá no... Sangue Negro. Sangue Negro, já tomava um murrão na cara. Esse filme ele tá aqui porque ele fica naquela categoria de sequestro de crianças, né? Que é uma das piores... Né, um dos piores crimes que existem aí na humanidade. E tem vários filmes que abordam essa questão. Acho que aqui na nossa lista vão ter vários deles. E é isso, né? A filha do personagem do Hugh Jackman desaparece. E aí ele resolve fazer justiça com as próprias mãos, enquanto ele Jake mesmo Gyllenhaal... investigar, né? Porque os policiais não estão... A polícia não tá dando muita moral, né? Ele acha que a polícia não tá dando moral, né? Imagina só, você tem esses dois caras, o Hugh Jackman e o Jake Gyllenhaal, que acham que o Paul Dano é o responsável pelo sequestro. E o Hugh Jackman vai pela justiça pelas próprias mãos, enquanto o Gyllenhaal tá tentando fazer... ele é um policial, ele tá tentando fazer o trabalho dele, né? Não, mas é porque o personagem do Hugh Jackman, o Kellen Dover, ele sabe que quanto mais demorar, pior a situação vai ficar, né? Então, ele quer, tipo assim, vamos gente, né? Minha filha foi sequestrada, pelo amor de Deus, o que vocês vão fazer? E é fantástico, esse filme é fantástico, é um dos melhores filmes do Denis Villeneuve. Denis Villeneuve veio ficar muito popular posteriormente, né? Juras, fazendo Denis Villeneuve com A Chegada, né? Com o Duna, né? Os Dunas aí, com Blade Runner e etc. Mas antes, o Denis Villeneuve, ele tinha feito Os Suspeitos, né? Que eu não gostei do nome, porque já existia um filme chamado Os Suspeitos. Aliás, tem um monte de filme de Deus, né? Mas isso é uma coisa que acontece no Brasil. Por exemplo, se eu falar de Círculo de Fogo, você pensa o quê? Tem o Pacific Rim, tem aquele filme lá de Eu penso naquele Guerra do Mundial, tiro, né? Eu, sinceramente, eu penso naquele da Guerra Mundial. Pois é. De tanto que eu lembro do outro como Pacific Rim já, sabe? Mas o nome original é muito bom, que é o Prisoners, né? Eles são prisioneiros dessa investigação, de tudo isso que tá acontecendo. Estão presos, né? Cara, a essa esse história, é um filmaço. Né? Tem uma fotografia, esse filme, que é um negócio de outro planeta. O Denis Villeneuve é um diretor excelente, né? Sim. Essa é a verdade. Agora é o seguinte... Mais um filme da nossa lista. Vamos falar de um nome que a gente vai citar alguns filmes dele. Porque... Alguns. Esse cidadão... Filmes e séries, né? Se você pensar, né? Esse cidadão, ele é especialista nesse gênero. Estou falando de David Fincher. E vamos falar sobre Garota Exemplar. Você Cara, sabe que é um filmaço. Você sabe que eu tentei dar uma roubada na lista e colocar assim, David Fincher e colocar todos os filmes dele. Todos os filmes, e a gente falar todos de uma vez. Mas o Jurandir não deixou. Não deixou. Porque é muito chato. Também, né, seu Rogério? Também, seu Porra, mas, cara, tem muitos mesmo. Mas são filmaços, caramba. Como é que a gente vai colocar todos numa lista? Numa linha, né? Não dá. Esse do Garota Exemplar é a adaptação de um livro que ele é bem popular, né? E aí mostra basicamente o desaparecimento da Amy, né? Que é uma menina super querida pela comunidade, a esposa do Ben Affleck, né? E... tudo recai sobre ele, a culpa, né? Porque ele tava com ela, o casamento dele já não tava tão legal. O pessoal tinha visto alguns comportamentos que não eram muito legais, né? Então tudo tava recaindo sobre ele. E outra coisa, a própria Amy, ela tem uma imagem pública muito forte porque os pais dela fizeram uma série de livros infantis da incrível Amy que transformou ela numa garota exemplar, olha aí. Ela era uma popstar da cidade que desapareceu e aí, obviamente, que caiu. E olha, que escalação do Ben Affleck, porque, olha, se você vai querer colocar um cara que tem aquele rosto de cafajeste... Sem expressividade, né? Aquele rosto de canastrão, sabe? O Ben Affleck, ele tem um rosto que você não consegue identificar
o que é que ele realmente tá sentindo. Isso é muito louco. E a gente não vai entrar, obviamente, em spoilers aqui, porque o que a gente falar dessa história vai trazer um pouco de... Vai quebrar um pouco esse... Né? Estraga principalmente o mistério, né? Porque conforme as coisas vão se desenrolando, você vai ficando um tanto quanto espantado com as coisas que vão acontecer. Eu imagino se teve algum público nos Estados Unidos que foi assistir esse filme por conta do Tyler Perry, cara. E ele tem uma participação pequena no filme, mas eu acabo me identificando, né? Porque ele faz um colega. O Neil Patrick Harris também, né? Porque ele participa do filme aí. Cara, a Rosamund Pike, ela tá espetacular como Amy. É o papel da vida dela, né? Papel da vida dela. Esse é o grande papel da vida dela e é o David Fincher no seu melhor. Né? O David Fincher, diretor de Clube da Luta, por exemplo, que não está nessa lista. Dá pra contar os filmes dele que não estão nessa lista. Clube da Luta, deixa eu ver, o Quarto do Pânico. Quarto do Pânico não tá. Aí, deixa eu ver. Benjamin Button, obviamente, não está. Benjamin Button, O Assassino. Alien 3 não tá. Alien a 3 Rede Social não tá também. A Rede Social não tá. Até que tem bastante filme dele que não tá. O Mank não tá, né? O Assassino, porque é muito recente. Tinha esquecido do Mank. Né? É dele. Eu queria ter esquecido do Mank. Aquele Vidas em Jogo. O Vidas em Jogo, talvez ele até pudesse, mas ele não é muito de... O Vidas em Jogo é um suspense, mas de outra categoria. Agora o resto da filmografia dele tá na lista, a gente vai falar mais à frente. Vamos falar de um clássico aqui? Um clássico que foi modificador, inclusive, fortaleceu muito o que o David Fincher veio fazer depois, né? Porque nada seria do mesmo jeito sem O Silêncio dos Inocentes. Olha, juras, essa semana eu tive a alegria de assistir um filme do Jonathan Demme, um filme concerto, né, que foi o filme dos Talking Heads, o Stop Making Sense. E é engraçado porque você assistindo, é uma coisa completamente diferente de O Silêncio dos Inocentes, mas existe uma coisa no jeito do Jonathan Demme de filmar que é meio único, sabe? O jeito dele capturar momentos. E O Silêncio dos Inocentes, ele tem uma fotografia muito única, sabe? Ele tem uma forma de contar a história muito única, especialmente quando você tem um dos personagens mais conhecidos, que se tornou um dos personagens mais conhecidos da cultura pop, que é o Hannibal Lecter, vivido pelo Anthony Hopkins, que na verdade só tiveram 2 atores que realmente interpretaram de fato Hannibal Lecter, né? Que foi o Anthony Hopkins e o Mads Mikkelsen. Na série, né? Teve aquele Hannibal também, A Origem do Mal, mas aquele ali a gente não conta, né? Não, mas tá esquecendo do Manhunt. Eu lembrei, sei justamente o que você vai falar, Rogério. Tava na lista o Manhunt, inclusive. Eu sei, mas o Brian Cox, a versão dele do Hannibal Lecter é tão diferente dessas 2 outras versões. Sabe qual é o problema? O do Brian Cox não é ruim. É que quando você compara com a do Anthony Hopkins, é complicado. Porque o Anthony Hopkins, não é ruim, é feito por um diretor que eu adoro, que é o Michael Mann. O filme é bom. Só que essa versão do personagem é muito diferente da versão que acabou sendo imortalizada. É muito doido quando a gente para pra pensar, sabe? Que existem versões de um mesmo personagem que acabam vivendo na nossa cabeça, e algumas, por um motivo ou por outro, acabam sendo um pouco mais vivas. E a versão do Anthony Hopkins e posteriormente a versão do Mads Mikkelsen possuem uma coisa única, sabe? Porque é o psicopata. E aqui a gente pode falar realmente o termo psicopata, porque se aplica com toda certeza ao Hannibal Lecter. É aquele psicopata que é tão inteligente, cuja raiva ela só se manifesta no momento certo. Cuja raiva ele utiliza não como uma marreta, como a maioria de nós utiliza nosso ódio, nossa raiva. Ele utiliza como um bisturi. Então, mas você tá falando do Hannibal Lecter, que na verdade é um personagem que não é o que move a trama em si. Sim. A trama em si é a Clarice Starling, que está em busca do Buffalo Bill, que é um assassino de mulheres serial killer, né? Um serial killer. É um serial killer, e ela é uma aprendiz lá do FBI, ela ainda tá começando tudo, e aí ela usa da ajuda, né? Acho que todo mundo já viu, né? Nem sei porque que eu tô explicando aqui. Ela usa da ajuda do Hannibal Lecter, que é um canibal que está preso, né? É um grande psiquiatra que poderia conhecer quem é o Buffalo Bill e ajudar na investigação. Cara,
Esse é um filmaço, a gente já fez um podcast excelente sobre o Rapadura Hannibal Cast Lecter, né? 633 foi a estreia da nossa série Serial Killers, em que a gente não só analisa o filme, como analisa o serial killer com uma psicóloga dentro do podcast. Tá sensacional, escutem e... Vale muito a pena, né? Vale muito a pena. Silêncios Inocentes, filmaço. E aí, falando dos Silêncios Inocentes, alguns anos depois, saiu um filme do David Fincher chamado Seven, ou Sete Crimes Capitais. Talvez os 2 melhores thrillers de todos os tempos se botar tão seguidos nessa lista. Tá tudo seguidinho aqui, né? Cara, o Seven é outro que a gente já fez também, esse mesmo podcast. Mesmo Rapadura Cast do Serial Killers, edição 649. Que a gente falou do John Doe. Espetacular. Essa série Serial Killers, ela vai voltar em algum momento pra gente analisar. Tem 2 podcasts engatilhados dessa série aí, né? Vocês sabem que vocês acabaram de criar um bocado de público que vai começar a cobrar nos comentários, voltem com Serial Killers. Mas a gente tem que fazer mesmo, é bom que cobre. Esse vai voltar. Ele é um suspense crescente, que vai te deixando meio sem ar e você vai começando a perceber que as coisas não vão sair do jeito que você imagina. E, cara, o Batman novo aí, né, é totalmente... né? Totalmente inspirado, né? Inspirado no Seven. Seven. E tem uma coisa louca, né? Que o David Fincher, ele nunca nomeia a cidade. Ele nunca diz qual é a cidade. Ele sempre fala, essa cidade, essa cidade, essa cidade. Não tem o nome da cidade, não tem o nome do assassino. Cara... Não, mas a questão da cidade é porque ele coloca basicamente, olha, isso aqui podia se passar em qualquer cidade que seja esse inferno urbano. Sim. Sabe? Ao você não dar o nome da cidade, você coloca que isso pode acontecer em qualquer cidade. Não, é muito fantástico isso aqui, Cicas, porque você pega o Brad Pitt, que ele faz o detetive jovem, né, que acabou de chegar, o Morgan Freeman, ele faz aquele detetive que tá se aposentando, né, então você tem um contraste do novo com o velho, e você tem um serial killer, que é o John Doe, que ele tá matando pessoas utilizando os 7 crimes capitais, né. Ele tá criando representações visuais dos seus crimes, dos 7 pecados capitais. Exatamente. É muito parecido com... Pensa no Batman, não é a mesma coisa? Mesma coisa, né? Que ele ia... O Charada vai fazendo essas brincadeirinhas e, cara, é muito parecido e é um filmaço. Se você nunca viu Seven, por favor... Corre atrás. Não pelo amor de Deus, né? E escute depois o podcast, porque a gente fez ele bem encorpado. Eu lembro desse podcast ser bem encorpado, assim... De muita psicologia, inclusive. Os Suspeitos você encontra pela internet, né? Tá por aí espalhado. De vez em quando ele fica zapeando entre streams. Sim. O Garoto Exemplar tá na Disney, né? E aí os Seven, os 7 crimes capitais, tá no Max. Então você já tem aí onde encontrar esse filme. E os Silêncios Inocentes tá no Prime Video, tá? Silêncios Inocentes. Obviamente que tudo isso no momento em que a gente tá gravando podcast, aqui, né? Porque as coisas vão mudando, sabe? Não rode. Mas tem um que é certeza está no Max, porque é uma série da HBO. Vamos falar de True Detective. Cara, isso aqui é a tapa na cara. É uma das melhores séries policiais, de investigação, de detetive, de serial killers, que você vai assistir, principalmente se tratando da primeira temporada. Porque cada temporada, ela é uma antologia nessa série. Uma série antológica. Existe uma leve conexão da quarta Uma leve conexão, primeira. Mas normalmente uma série antológica, cada temporada, ela conta uma história diferente, com personagens diferentes, com protagonistas diferentes. E no caso, é uma história que se encerra nela mesma. São histórias fechadas. E no caso do True Detective, inclusive, ele muda até o estilo, né? Muda o estilo. Então, assim, são sempre investigações... Mas, por exemplo, se a gente fosse falar da segunda temporada, talvez não coubesse aqui na nossa... Nesse negócio... A subestimada segunda temporada. Que eu acho muito boa, só não é o que as pessoas esperavam, né? É muito boa. Mas a primeira temporada... Agora, a primeira temporada não, ela cabe nessa aqui ideia pelo Matthew McConaughey e o Woody Harrelson. Eles fazem esses detetives que estão investigando um caso de serial killer, né? Que tá há 17 anos solto e continua matando. E aí, cara, esse caso é reaberto. Porque surge uma nova morte aí. Que relembra esse caso antigo. E a gente vê né? como esse caso antigo
marcou a vida desses dois homens que têm visões de vida completamente diferentes. E os debates dele, os debates filosóficos dele são fantásticos. Você sabe que eu assisti a 4ª temporada, que também caberia aqui, né? Que aí se passa no Ártico. Né? Eu gostei também com a Jodie Foster. Eu só acho que ele é um pouco, principalmente o final, um pouco arrastado e tal. Mas achei uma temporada até que legal e tal, que faz uma certa ligação e também tem isso. E aí tem aquela coisa do gelo, desse lugar que fica sem a luz do sol durante meses. E aí você perde... Cara, você assistindo a série, você perde você perde a noção de tempo. Imagina eles vivendo lá. Mas também que também tem essa conexão do detetive, que também tem a vida influenciada de alguma forma por um crime que não foi resolvido e tal. E aí, por conta dessa ligação que falaram que tinha com a 4ª temporada, eu revi a primeira. E realmente é um negócio de outro planeta, né? A fotografia é fantástica. E é legal. O interessante é que eu não lembrava não lembrava muito, então foi muito impactante assistir de novo, assim, foi muito gostoso. Você sabia que tem um Rapadura Cast, Rogério? Tem um Rapadura Cast feito em 2014, que a gente trouxe o Eduardo Spohr pra participar desse podcast, e aí a gente falou sobre muita coisa, porque essa primeira temporada ela tem referências a Cthulhu, né, do Lovecraft, o Rei de Amarelo e tudo mais, então esse podcast é bem legal, a edição 372, feito lá em 2014. Fica a dica aí pra você. Caramba, é só sobre a primeira temporada, tá? Somente.